Irmãos queridos, boa noite. A situação está tão difícil que contam que alguém esses dias espirrou no ônibus, o que uma pessoa disse saúde, aí o outro educação, e de repente o ônibus inteiro cantando o hino nacional. O espírito cívico está presente na nossa sociedade, e as piadas são as mais engraçadas possíveis. Uma delas, num desses sites de humor, o sujeito diz o seguinte: no Brasil a corrupção não é de direita nem de esquerda, ela é ambidestra. Ninguém escapa. Irmãos, eu tenho esperança que a gente consiga se desintoxicar um pouco do ambiente político nesse culto. Só julgo impossível nós não estabelecermos uma relação entre a palavra de Deus e o gravíssimo momento da nossa história que nós estamos atravessando. Por isso, deliberadamente, eu escolhi o versículo da Bíblia, que no meu modo de ver, deve ser objeto da nossa meditação nesses dias de ameaça, de conflitos nas ruas, entre brasileiros. Gostaria de chamar a atenção de vocês para Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que abominam o divórcio, tem horror a ver igrejas passando pela experiência da cisão. Há uma diferença entre divisão e cisão. A divisão nem sempre é pecaminosa, a cisão é sempre pecaminosa. A cisão ocorre quando crentes se dividem por força do que é secundário. Quando a vaidade transforma a doutrina periférica em artigo central da fé, e é usada para fazer com que pessoas deixem de se respeitar e caminhar juntas. Pacificador abomina ver igreja rachada. Pacificador, obviamente, tem horror à guerra civil. Ele ama fazer pontes entre os seres humanos. Portanto, é alguém obcecado pela paz, obcecado pela ideia de ver homens e mulheres vivendo em harmonia uns com os outros. É alguém, portanto, muito interessado em política, pois política é a arte de administrar a vida na polis. Alguém, portanto, que tem um grande compromisso em ver a guerra terminando entre os homens e o seu Criador, e a guerra também chegando ao fim entre o homem e o seu semelhante. O que eu gostaria de provar nesta noite é que esse compromisso com a paz resulta da natureza da conversão. Devido à verdadeira conversão ter certas características, produzir certos efeitos no espírito humano, é impossível que aquele que passou por uma verdadeira experiência de novo nascimento não prove na sua vida os efeitos práticos desse encontro com Deus, mas note bem, de uma forma especial, do ponto de vista dos efeitos práticos
da natureza do encontro do homem com seu Criador. Eu espero ser mais claro na exposição bíblica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que todas as virtudes que são enumeradas pelo Senhor Jesus, a partir do versículo 5 do texto das bem-aventuranças, são consequências inevitáveis da experiência descrita pelos versículos 3 e 4, que falam sobre a humilhação evangélica e o quebrantamento de coração evangélico. Jesus começa por dizer que felizes, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque essa é a primeira bem-aventurança, porque é impossível entrar no reino de Deus sem ter experimentado um desamparo metafísico e um desamparo moral. Para que este livro seja compreendido, é de fundamental importância que antes você seja humilhado, mas a ponto desta experiência de humilhação atingir as suas afeições, mover a sua estrutura emocional. E aí, só assim, do lado de dentro, você não apenas estará habilitado a fazer uma análise cognitiva do texto das Sagradas Escrituras, você provará da sua doçura, da sua beleza, porque o conhecimento teológico é diferente do conhecimento das demais disciplinas, do pensamento humano. Uma coisa é estudar antropologia, filosofia, sociologia, outra coisa é estudar esse livro. É mais do que você, por saber ler, poder contar a história de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Davi. É muito mais do que isso. No contato com esse livro, você experimentar a realidade, ver o reino, sentir a doçura do mel, experimentar aquela convicção do Espírito que a Bíblia é a palavra de Deus, por ter recebido olhos para ver. Então, é mais do que a assimilação intelectual da verdade, é o que foi compreendido pela mente descer para o coração e mover a vontade. E tudo começa com a humilhação evangélica. Primeiro é uma humilhação de natureza metafísica. Eu não quero ser snob. Humilhação metafísica. Alguns chamam de senso de criaturidade. Em algum ponto da sua vida, você ter consciência que é criatura e que depende de um outro para viver. Ou então, o contato com a sua insignificância. De você olhar para o que aconteceu ontem em São Paulo, e eu só pude tomar conhecimento da história hoje cedo no meu café da manhã, enquanto comi o pão, e graças a Deus os franceses fazem o mesmo que eu aprendi dentro de casa. Minha sogra tem verdadeiro horror e diz, isso não fica bem para um pastor, mas eu aprendi na minha família a só tomar o café da manhã molhando o pão na xícara. Sabe, quando eu vi isso sendo feito em Paris, eu falei, estou em casa. E fiz questão, ali me virei um batista mesmo, de então imergir o pão na xícara de café. Só que lá em casa a sujeira é muito pior, porque eu pego o queijo e picoto o queijo no café quente para ele derreter, e aí levanto o queijo derretido com aquela bisnaga bastante quente. É uma experiência pentecostal. É um negócio glorioso, é uma das boas partes da vida deste mundo que revela a bondade do nosso Deus.
E hoje então eu tomava o meu café da manhã e lia a notícia, a matéria sobre o avião que caiu em São Paulo com o ex-presidente da Vale do Rio Doce, milionário, com sua mulher, com sua filha, com seu filho, com seu genro, com sua nora, ele, sua mulher, os seus descendentes. Isso é coisa de você olhar e se lembrar de Pascal na sua Magnum Opus Pensamentos, quando ele diz que a condição humana pode ser comparada à de presos, sabe, de homens que se encontram no cárcere e que veem todos os dias um companheiro sair de dentro da prisão, ser degolado diante dos seus olhos, e cada morte ser vista como o prenúncio do seu próprio fim. Não há a mínima esperança desse livro funcionar na sua vida enquanto você não se desesperar. Enquanto você passar por uma experiência que o leve a sair na vida em busca de um pastor que cuide de você. Pois até hoje, nenhum filósofo conseguiu mostrar como que é possível se falar em felicidade a expensas da palavra Deus. Isso pelo fato de que não é feliz aquele que convive com o medo de perder a sua felicidade. É elemento da verdadeira felicidade a ausência de medo, de ansiedade, de temor. Portanto, seres que usam o cérebro precisam se sentir amados por alguém que se apresente como resposta para todas as desgraças que ameaçam a felicidade humana. Então, essa é uma experiência que o leva em desespero de alma a procurar aconchego em Deus, podendo assim se abrigar sob as asas do Altíssimo, e a partir desse encontro redigir o seu Salmo 23, ele realmente é o meu pastor e nada me faltará. Só que esta experiência, para que se torne evangélica, para que o leve a buscar a Deus, não apenas como seu protetor celestial, mas como seu salvador celestial, tem que vir acompanhada da humilhação evangélica. Ou seja, você tem que se ver como um inseto malvado, mesquinho, egoísta, interesseiro, mais interessado no seu bem-estar pessoal do que no bem-estar pessoal do seu semelhante. Então, a humilhação evangélica é resultado desse contato com a nossa própria alma, mediante a visão da glória do caráter de Deus revelado na sua lei. E ali então, em sua presença, você toma consciência do fato de que exige das pessoas o que você não está disposto a dar a elas. E que quando você peca contra aquele que o alimenta, que o mantém vivo e que pede de você o que é razoável, pois ele não é arbitrário e não tem prazer em inviabilizar a vida humana.
É óbvio que essa humilhação evangélica conduz ao choro, às lágrimas. O que faz a lágrima ser derramada num culto como esse? É a percepção do fato de que as grandes verdades sobre sua vida encontravam-se sob escombros. De que você vivia num estado de rebelião. Ignorando o seu Criador. Ignorando aqueles que o Criador ama. Agora, acontece que quem passa por essa experiência, quem é humilhado metafísica e moralmente, quem de inseto ou verme egoísta passa a se ver como filho amado do Deus eterno por um ato de pura graça. Meus amados irmãos, não há como, desde que esta experiência seja verdadeira, ou seja, desde que não signifique um mero levantar de mãos num culto como o nosso, ou alguém vindo aqui à frente para falar sobre como, a partir da sua decisão de se tornar membro de uma igreja evangélica, sua vida prosperou, desde que essa experiência seja fruto de uma autêntica crise existencial e espiritual, que tenha encontrado solução, olha, não é solução no amor de Deus, é solução no sangue de Jesus Cristo, solução no Filho de Deus, naquele que veio para morrer em nosso lugar, para fazer propiciação pelas nossas iniquidades, para pacificar o homem com o seu Criador e para também fazer com que a justiça e o amor de Deus se beijassem, pois na cruz, não canso de repetir isso, a justiça e o amor se beijam, pois Deus na cruz perdoa o homem de modo justo. Amigos, irmãos, tudo o que nós temos o que fazer agora é imaginar como será a vida dessa pessoa depois de ter se levantado desse momento de contrição e do próprio Deus ter enxugado as suas lágrimas e resolvido os dois grandes problemas da sua vida, o existencial, o metafísico e o moral. Eu sou o seu pastor a partir de agora, todos os cabelos da sua cabeça estarão contados, e o maligno não tocará em sua vida, porque você, a partir de hoje, é a menina dos meus olhos. E associado a isso, o magistrado, o grande juiz do universo, se despindo da sua toga, descendo do seu trono para o abraçar como um pai abraça um filho. A pergunta que nós temos que responder é a seguinte: como será a vida desta criatura a partir desse encontro? Aí Jesus explica. Em primeiro lugar, essa pessoa se tornará doce. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ela se revelará refratária à ideia de fazer guerra a fim de fazer prevalecer os seus direitos. O encontro com Cristo enterneceu seu coração.
ela se torna mansa, porque o seu encontro foi um encontro com Deus doce. E ao abrir mão até mesmo dos seus direitos, se necessário for, para viabilizar a vida do próximo, esta pessoa vive sob a força e beleza incalculáveis da promessa, e aquilo pelo que você não lutou será seu, nada mais, nada menos do que o universo, a terra, a nova Jerusalém, a cidade que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus iluminará a todos. Em seguida, o Senhor Jesus diz que esta pessoa é tomada por fome e sede de justiça. Ela passa a desenvolver na sua vida um profundo desejo de ver a vontade de Deus se cumprir no planeta e no seu próprio coração. Ter fome e sede de justiça é desejar viver uma vida de conformidade à lei de Deus. Agora observem, devido à natureza do encontro, essa pessoa passa a desejar a justiça da mesma forma que o seu corpo deseja a água e o pão. Isso a leva a não se tornar seletiva nas causas que abraça. É mais do que defender a Dilma ou derrubar a Dilma, é compromisso com a justiça. Algo maior que serve de vetor para todas as suas relações, de que natureza forem. Fome e sede de justiça. Em seguida, o Senhor Jesus descreve essa experiência, tornando o coração misericordioso. E isso porque esta pessoa passou a perceber o fato de que se Deus não tivesse se compadecido de sua vida e feito por ela o que ela não era capaz de fazer por si mesma, ela jamais seria salva. Então essa pessoa se percebe como objeto de um amor misericordioso. Ela, meu Deus, isso é muito santo. Na minha fragilidade, na minha covardia, todos os dias, eu experimento surpresa com esse amor misericordioso, quando me percebo sob os cuidados de um ser que não quer me ver destruído, que não permite que eu derrame certas lágrimas, ou que quando sou forçado a derramá-las para que veja aquilo que com os olhos secos eu não consigo enxergar, ele se coloca do meu lado e me põe no colo. O que eu quero lhe dizer é que você só está aqui nessa noite porque ele teve misericórdia de você. Ele o preservou do fardo que você não conseguiria suportar. Ele impediu que acontecesse na sua vida aquilo que você temia. E se na hora da prova você sentiu um estranho poder a sustentá-lo, é porque esse Deus é misericordioso, suas misericórdias se renovam a cada manhã,
porque Ele é bom e sua bondade dura para sempre. Gente querida, como que uma pessoa que teve consciência desse cuidado misericordioso vai lidar com os quebrados da vida? Não há mínima dúvida que essa pessoa vai romper com a mentalidade de classe média, tão deplorada por Tim Keller no seu livro Justiça Generosa, quando ele diz: quanto mais uma pessoa se aproxima do Evangelho, mais ela se distancia da mentalidade de classe média. Eu fiz por merecer o que tenho. E não são poucas as vezes que aquele que diz eu fiz por merecer o que tenho, é levado a dizer, e não estou aí para tirar do que é meu para quem é responsável pela sua desgraça, pelos seus problemas financeiros, pelo estado de privação em que se encontra a sua família. Quem passou por essa experiência real com Cristo, raciocina de outra forma, por ser forçado a dizer, mas esse não foi justamente o meu caso. Não fui eu o principal responsável pela minha miséria. E não estou vivo pelo fato dele ter feito por mim o que eu não podia fazer por mim mesmo. E essa pessoa, portanto, se torna radicalmente propensa a fazer pelo próximo, na sua dor, o que este não pode fazer por si mesmo, para se livrar do seu sofrimento, ainda que seja responsável pelo mesmo. Em seguida, o Senhor Jesus declara que é da natureza dessa verdadeira experiência de conversão, a purificação do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque tem que haver correspondência entre a alma e o seu Criador. Eu custei a descobrir isso no meu ministério. Ficava tão preocupado de ajudar as pessoas que não acreditavam nem mesmo na existência de Deus, a virem acreditar em Deus, até que lendo a Bíblia, pregando na minha igreja, vendo os efeitos do Evangelho na minha própria vida, fui levado a compreender o fato que o ateu e o deísta estão igualmente afastados de Deus. Porque você pode vir a crer em Deus, tal como os demônios creem, que é crer na existência de Deus, enquanto treme, crer na existência de um Deus que não o leva a produzir os seus salmos de adoração, crer na existência de um Deus que não é visto por você como um Deus excelente, como um Deus amável, como um Deus digno de ser adorado. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a verdadeira experiência de conversão, ela limpa o coração e faz com que ele passe a desejar uma única coisa: fazer Deus sorrir. Essa é a maior definição de toda a história do cristianismo sobre um coração limpo. Coração limpo é um coração que só tem um desejo. Coração que não serve a dois senhores. É um coração que tem como característica a presença daquele sentimento
tão forte na alma de Cristo, que o levou a dizer para os seus discípulos ao lado do poço de Samaria: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me criou e realizar a sua obra. E aí então, finalmente entramos na bem-aventurança de hoje. O Senhor Jesus declara que quem passou pela humilhação evangélica e viu suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus, é levado a viver para fazer pontes entre os homens. E por que é assim? Agora nós vamos tentar entender o funcionamento da alma do pacificador. Aqui está falando de alguém que trabalha duro para evitar a guerra. Disposto até mesmo a abrir mão daquilo que lhe é de direito, a fim de promover a paz. Porque o Senhor Jesus descreve o verdadeiro convertido como alguém comprometido com a paz. Em primeiro lugar, porque em razão da natureza da sua conversão, do que ela veio a descobrir no encontro com o Evangelho, esta pessoa foi levada a conhecer a realidade do amor próprio, da loucura que nós temos por nós mesmos. Na presença de Cristo, e se nós somamos a isso os anos de contato com esse livro, essa pessoa torna-se capaz de detectar o malandro que existe dentro de cada um de nós. E como que nós somos propensos a entrar em guerra, pelo simples fato de estarmos interessados em preservar os nossos interesses egoístas. Então, aqui nós nos deparamos com alguém que se tornou sábio segundo Deus, e que, ao ver os seres humanos se engalfinhando, percebe a realidade do amor que o homem tem por si mesmo e do seu compromisso, o maior de sua vida, de ser feliz, o que o leva a mentir muito e ignorar a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, o pacificador tem diante dos seus olhos os resultados da guerra. Ele sabe o estrago que é ser humano saindo na mão com ser humano. Vínculos familiares se dissolvendo. Igrejas passando por divisão. Petistas e antipetistas se matando nas ruas. E não apenas isso. No contato com o Evangelho, ele também passa a perceber a tendência humana ao partidarismo. Isso é algo impressionante. A impressão que dá é que para construirmos a nossa identidade, nós precisamos de um inimigo.
e que sem o inimigo nós não conseguimos nos unir para nada. É incrível isso. Eu já vi pessoas saindo da minha igreja e fazendo na igreja para a qual foram o que jamais fizeram na nossa igreja. E isso pelo desejo de mostrarem que fizeram a decisão sábia, que estavam com a razão, que se tratavam de bons crentes. O crente cheio do Espírito Santo olha para isso e diz: muito barulho por nada, guerras desnecessárias. O egoísmo levando o homem a destruir por nada a vida do seu semelhante. Não é humilhante, gente, a quantidade de denominações protestantes que existem? E se nós formos analisar, estudar a história de cada denominação e de grande parte das igrejas locais, nós veremos divisões que houve por força da vaidade dos seus líderes. Você espreme a coisa, não sai nada, só orgulho. O nascido de novo olha para isso e diz: me inclui fora dessa, eu não vou entrar nessa briga, não vou perder meu tempo com vaidade. Outra coisa, outro fato da vida que o nascido de novo percebe, que o leva a ser um pacificador. Ele entende que há um componente inconsciente na guerra. Nós precisamos da guerra, da mesma maneira que nós precisamos do teatro, da mesma maneira que nós precisamos do cinema, do espetáculo, do shopping, da caça. Porque temos que nos dedicar a alguma coisa que nos impeça de ter contato com a nossa desgraça, com o vazio do nosso coração, com o fato de que nós somos mortais, que nos encontramos em processo de derretimento, rugas, cabelos brancos aparecendo, o vírus da morte dentro de nós. Quem consegue lidar com esses fatos acachapantes, sem esperança? Não há mínima dúvida que toda essa discussão dos últimos dias no nosso país cumpre um papel psicológico importante. Lendo os artigos dos nossos articulistas, ouvindo as gravações do Grampo, correndo para o Jornal Nacional com um saco de pipoca e Coca-Cola, para assistir esse grande filme de suspense. Isso é muito interessante para pessoas que precisam desesperadamente não manter contato com o vazio de suas vidas. E quando essa crise acabar, ou essas mesmas pessoas vão sair em busca de uma nova guerra, ou experimentarão uma angústia profunda, pavorosa. O pacificador olha para isso e diz: eles não sairiam de casa para guerrear se conseguissem ficar dentro dos seus quartos, em contato com sua própria alma. Outro motivo que leva o crente a ter um profundo compromisso com a paz é a consciência dos efeitos da paixão sobre as nossas análises racionais. Meu Deus do céu. Olha, com 53 anos de idade, eu só não me tornei cínico por causa do Evangelho. Todos os dias eu vejo pessoas discutindo, travando batalha,
e disputas calorosas sobre determinados temas, estando ambas erradas. E por quê? Prevaleceu a paixão. Que fez com que a mente entrasse em colapso. Meu Deus, isso é uma coisa impressionante. Esses dias eu estou no culto, primeiro culto da minha igreja. Chega uma moça inconsolável, e eu pude perceber, na companhia de uma senhora que me pareceu sua mãe, e de fato era, chorando copiosamente. E a moça então deu o seguinte testemunho: pastor, eu amo meu marido, mas acabei de destruir o meu casamento. Não me peça para explicar como. Mas eu permiti a mim mesma realizar uma fantasia. Me envolvi com outro homem e meu marido descobriu. Ela mal conseguia falar de remorso, vergonha, de culpa. Enquanto eu percebia a mãe inconsolável, me deu vontade de bater uma foto com a mão segurando. Como descrever a forma como ela pegava na mão da filha? Não havia lei. A mãe do marido traído, muito provavelmente revoltada, querendo esganá-la, porque ela humilhou seu marido. Enquanto que a mãe da chamada adúltera não via lei, só via o cuidado maternal. Eu nunca vi a verdade resistir ao vínculo de sangue. Dificilmente nós ficamos do lado da verdade contra nós mesmos. Não é curioso, gente? O juiz de futebol apitar a falta no Maracanã, e torcedores que estão diante do mesmo fato o interpretando de modos completamente diferentes, com um detalhe: quem está no estádio percebe que as interpretações são condicionadas pela preferência futebolística dos torcedores. Os torcedores do Vasco aplaudem e os torcedores do Flamengo vaiam. O pacificador, então, ele desconfia das brigas que os homens compram e dos debates acalorados. Por conhecer, a partir da sua experiência pessoal com Cristo, os efeitos deletérios do interesse pessoal, da paixão, sob as nossas análises racionais. Eu penso que todos vocês estão testemunhando isso nesses dias. É algo impressionante. Não há texto que eu possa escrever sobre a crise política que eu não apanhe no minuto seguinte de alguém dos dois lados. Quando petistas me batem em mim, dá vontade de dizer o seguinte: mas amigo, olha o que esses outros estão dizendo ao meu respeito, eles estão falando que eu estou trabalhando para vocês. Essa pessoa tem um compromisso com a paz, porque ela conhece o coração de Deus, porque ela ama Deus, porque ela teme a Deus, porque ela sabe que Deus criou o homem para viver em comunhão com seu semelhante num jardim. Essa pessoa, portanto, se recusa a servir a Satanás. Ela sabe também
que o que a levou ao Evangelho em busca de perdão de pecados foi justamente a visão da sua incapacidade de amar e sua propensão à guerra. Como que esta pessoa será vista estimulando a prática daquilo que um dia foi motivo de convicção de pecado em sua vida, e que a levou a procurar perdão em Jesus Cristo, por se lembrar do seu histórico de guerras, de separações, de ofensas, de calúnias, e de todo o rastro de destruição que ela deixou em seu caminho, machucando o cônjuge, machucando o filho, machucando o pai, machucando mãe. Como que esta pessoa, depois de provar desse amor misericordioso, que condenou o seu pecado, mas que ao mesmo tempo aceitou, a reconciliou e disse para ela: vai, não peques mais. Como que você vai encontrar essa pessoa nas redes sociais, na rua, na igreja, dentro de casa, no aconselhamento, estimulando a guerra? E é óbvio que essa pessoa terá verdadeira ojeriza de ver o diabo usando o que ela faz, escreve ou fala para jogar seres humanos contra seres humanos. E por fim, é óbvio que essa pessoa não vai se tornar pacifista. Ela não vai chamar Gandhi para enfrentar os tanques de Adolf Hitler. O que significa que esta pessoa vai saber que brigas comprar e em que espírito ela vai conduzir as causas que abraçou. Tudo isso para dizer o seguinte: nós estamos em pecado. Irmãos, não dá para distinguir nesses dias o comportamento dos evangélicos do comportamento dos não evangélicos. Não tenho percebido na vida de nós cristãos este compromisso com a paz, essa disposição de fazer pontes entre os seres humanos. Eu diria que Reinaldo Azevedo, Diogo Maynard, Paulo Henrique Amorim estão falando através de nós, e nós estamos ouvindo mais a esses homens do que os profetas e apóstolos. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos fazendo piadas ofensivas, não estaríamos debochando do ponto de vista daqueles que discordam de nós, seríamos elegantes no nosso trato, não chamaríamos a presidente da República de vaca, nem faríamos piadas grosseiras com o ex-presidente, por mais que discordássemos dele, por sabermos que não podemos ferir pessoas, por sabermos que dá para ficarmos do lado da verdade, e com doçura, com originalidade, e com conversa ou texto baseado em evidência, com educação e verdade, desconstruirmos o ponto de vista daquele que nós discordamos. Mas não tem sido assim. O país está próximo de uma convulsão. Hoje o militar disse na minha igreja que as Forças Armadas estão de plantão. O Stedley, um vídeo que está circulando na internet,
fez a seguinte declaração: nós temos mais de 2.000 assentamentos neste país, todos em beira de estrada. Se tentarem o golpe, nós paramos o Brasil. E chegamos a um ponto do conflito que não vai vencer quem conseguir botar mais gente na rua. Usando o português popular, ninguém vai levar isso na mão grande. E por que essa ideia não deve passar pela nossa cabeça? Porque lá na frente isso vai se voltar contra nós. A saída para esse impasse é institucional. É realizarmos as nossas manifestações, irmos para as ruas, não sairmos delas, mas não para exigir impeachment a fórceps, ou manutenção do mandato da presidente na marra. No Estado democrático de direito há árbitros. Depois de muito apanharmos, de toda uma história de sangue e destruição, a partir da Europa, especialmente nos séculos 17 e 18, os seres humanos chegaram à conclusão que precisavam fazer um pacto entre si, que havia necessidade de terem um árbitro, de alguém que pudesse fazer o papel de mediador nos conflitos humanos. E nesse exato momento, não nos resta alternativa, senão cobrar o funcionamento das nossas instituições, especialmente o Congresso Nacional e o Judiciário, e de uma forma mais específica ainda, o Tribunal Superior Eleitoral. Há uma ação que foi encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, gravíssima, que enfraquece a nossa presidente, e que, se for verdadeira, exige que o seu mandato e do seu vice-presidente sejam impugnados, que a sua campanha eleitoral foi bancada com dinheiro público, com seu, com meu dinheiro. Há um volume brutal de material advindo das delações premiadas, fruto da Operação Lava Jato, que deve ser avaliado. Precisamos saber se houve crime eleitoral ou não. Eu tenho uma opinião. Eu só não tenho como exigir que minha opinião prevaleça. O que eu tenho é que cobrar que aquele que foi constituído por nós, cidadão, juiz, manifeste livremente e diga se houve crime eleitoral ou não. Precisamos orar, obviamente, pelo país. Eu nunca vi tanto ódio, e nunca vi tanto crente rompendo comunhão por conta de disputa política. Irmãos, precisamos olhar para esse texto e pensar na seguinte questão: como haverá de ser o comportamento de quem passou por essa assombrosa experiência de novo nascimento, que Jesus garante que produz mansidão, fome e sede de justiça, coração misericordioso
pureza de coração e compromisso com a paz, como que haverá de ser o comportamento dessa pessoa que passou por essa obra extraordinária nesse conflito pelo qual o nosso país está atravessando? Que Deus nos dê graça, para que nesses dias de confusão, nós ajudemos o povo brasileiro a se unir, a fim de que possamos reconstruir a nossa nação, a nossa democracia. Ontem eu estava na favela do Jacarezinho, inaugurando o Aquário de Música, projeto social, que tem como objetivo levar música para as crianças pobres da nossa favela, onde trabalhamos. Quase não pudemos fazer a inauguração. Tiro para todo lado. Os nossos voluntários tendo que se esconder dentro do banheiro da sede do nosso projeto social. A nossa sede levou 6 tiros nos últimos dias e sofreu uma explosão de granada que destruiu nossa fachada. Desemprego de quase 2 dígitos. Inflação também de quase 2 dígitos. O pobre perdendo suas conquistas sociais. O país em retrocesso. A crise política contaminando a nossa economia. Irmãos, num momento de crise como esse, era para Deus encontrar a igreja brasileira de joelhos. Era para Deus ver nas redes sociais o caráter cristão se manifestando na forma como nós lidamos com essa crise. Que Deus nos dê graça, para que sejamos luz nas trevas. Não é possível que o nosso comportamento tenha que ser igual ao dos demais. Que sejamos o sal que não perdeu o gosto, e ser luz nas trevas, nesse momento da nossa história, ser o sal que não perdeu o gosto, é expressar um profundo compromisso com a paz, que a paz social é mais importante do que o impeachment, ou do que a preservação do mandato da presidente da República. Não há nada de mais importante que possamos fazer nesse momento da nossa história, do que buscar uma reforma que não divida a nossa nação, que não cause um banho de sangue, e que lá na frente nos leve a nos reunirmos como igreja, para pedirmos perdão a Deus, por não termos sido, em dias difíceis como esse, instrumentos da sua paz. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.